Olá, alunos do nono ano. Aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia. E eu vou começar agora uma série de aulas a respeito da África, abordando em cada aula um aspecto diferente desse continente. Essas aulas são um projeto de parceria com a professora Jéssica e são referentes ao ano letivo de 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Então vamos à aula. Bom, para começar, a primeira coisa que nós fazemos quando estudamos um determinado lugar é saber localizá-lo no mundo. Essa parte verde que vocês estão vendo aqui é o continente africano. Essa aqui é a ilha de Madagascar, que pertence à África. Ele se localiza aqui nesta região do mundo, onde ele tem ao norte a Europa, a nordeste o continente asiático, a leste o Oceano Índico e a oeste e sul o Oceano Atlântico. Tá? E ele vai ser um continente que vai ter em torno de 30 milhões de quilômetros quadrados, toda essa extensão aqui, ou seja, 20% das terras emersas do planeta. A população de 1 bilhão e 166 milhões de habitantes faz com que ele seja um dos continentes mais populosos do mundo. E ele vai se dividir em 54 países, como vocês estão vendo aqui nesse mapa político. Tudo bem? Então, como nós vamos falar dos aspectos naturais desse continente, vamos começar a falar então do relevo. O relevo africano, como vocês podem ver no mapa, esse mapa está mostrando o quê? As áreas mais amarronzadas, elas vão determinar os valores de maior altitude do relevo, ou seja, são regiões mais elevadas. E as áreas mais claras, chegando ao verde, você vai ter as áreas mais baixas do continente, com relevo mais baixo. E o continente africano, como vocês podem ver, ele tem vários tons de marrom. Significa que há o predomínio dos planaltos, que são o relevo mais elevado, historicamente falando, geologicamente falando, perdão. Aqui você tem, por exemplo, com grandes formações aqui montanhosas, a grande cordilheira do Atlas, no extremo noroeste do continente. Você vai ter também outros como o maciço da Etiópia, entre outros grandes elevados nesse continente. Tá? As maiores elevações, em todo caso, estão no leste do continente, não no norte. Aqui você tem o maciço da Etiópia e o planalto dos Grandes Lagos, que vai formar esses lagos que estão vendo aqui em azul claro. Esses lagos todos a gente chama de planalto dos Grandes Lagos, onde você vai ter o Lago Vitória, Tanganica, aqui embaixo, tá? Entre outros. Você também vai ter a formação de um Rift Valley, que é um vale aqui formado por uma grande fratura, que no futuro vai separar toda essa região da África do continente africano, por exemplo. E você vai ter como grandes montanhas aqui o Quênia, que está aqui embaixo, é o número 2, que está aqui, e o número 1, que é o Kilimanjaro. Tá legal? Então esse aqui é o relevo africano. Então você vai ter um predomínio de terras mais elevadas, mais altas, que são os planaltos. Tá? Aí indo para um outro assunto importante, que são os climas. Tá? O clima ele é muito importante porque ele vai determinar muitas coisas, né, num determinado lugar. Então antes de falar do clima da África, vamos fazer uma recordação rápida. Planeta Terra, planosfera do planeta, ó, todos os continentes estão aqui. Aqui você tem a linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico ao norte, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico ao sul. Essas 5 linhas que eu citei são os paralelos, tá? E que seriam as latitudes principais. Para que servem os paralelos? Eles servem para delimitar as zonas climáticas. Então, por exemplo, essa área em vermelho nós chamamos de zona tropical. Ela vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio e o Equador passa bem no meio dela. Aqui, entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, o Círculo Polar Antártico e o Polo Sul, nós temos as zonas polares ou glaciares, Antártica ao sul e Ártica ao norte. Tá? Então aqui você vai ter o clima polar, clima muito frio. E entre os climas quente e frio, você vai ter o quê? O intermediário, que seria a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, que vai ficar entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico no norte, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico no sul. Tá? Fazendo essa revisão, vamos olhar aqui nesse mapa.
nós temos o desenho aqui do continente africano. E a gente vê o quê? Que o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer e o Equador cortam esse continente. Então, vindo para cá, nós temos o quê? Linha do Equador ao centro, Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul. Nós temos aqui que toda essa faixa é o quê? Zona tropical. Significa que desde essa linha do Trópico de Câncer até a linha do Trópico de Capricórnio, o que vai prevalecer aqui é o clima tropical. E da linha do Capricórnio em direção ao norte e a linha do da linha do Trópico de Câncer indo para o norte, da linha do Trópico de Capricórnio indo para o sul, você vai ter o quê? Predomínio do clima temperado. Então significa que a maior parte do continente africano está sob domínio do clima tropical, do clima quente. E só algumas partes ao norte e ao sul, que são essas aqui, sul e norte, vão estar no clima temperado. Tá? E além dessa de você localizar a África dentro das grandes zonas climáticas, que são uma coisa mais geral, nós também temos a divisão dos climas regionalmente pelo continente. Para isso nós temos essa legenda aqui que a gente vai acompanhar agora. Onde está essa cor verde mais escura, no centro do continente, você tem o clima equatorial. E onde você tem esse outro verde, esse outro tom de verde, ao redor dela, temos o clima tropical. Qual que é a diferença entre o clima tropical e o clima equatorial? Primeiro, o equatorial está próximo da linha do Equador. E o tropical está mais próximo, indo em direção à linha dos trópicos de Câncer e Capricórnio. Essa é a primeira diferença. A segunda tem a ver com as chuvas. Ambos, seja equatorial, seja tropical, são climas quentes, muito quentes. Porém, a distribuição da umidade ao longo do ano muda. Enquanto que no clima equatorial, que é próximo do Equador, da linha do Equador, chove o ano inteiro e tem muito calor, na região de trópicos, né, do clima tropical, você vai ter duas estações do ano bem definidas. Um inverno seco, ou seja, com pouca chuva, que a gente chama de período de estiagem, quando chove pouco, e um verão muito chuvoso, que é onde vai concentrar a maior parte das chuvas. Então a diferença do clima equatorial para o tropical é que no tropical você vai concentrar chuvas no verão, e no inverno você vai ter estiagem, que é o tempo mais seco. Enquanto que no clima equatorial as chuvas vão acontecer ao longo do ano todo, não importa se é verão, outono, inverno, etc. Ao redor do clima tropical, esse tom de verde mais claro, nós chamamos de clima tropical seco. Ele está chamando de clima tropical seco, tá? Esta região aqui, que é um clima tropical seco. Por quê? Porque ele vai ser quente, vai ser tropical, porém ele vai concentrar, vai ter um inverno bem mais seco do que, por exemplo, essa outra faixa que eu mostrei aqui. Então aqui você também vai concentrar as chuvas no verão, só que o inverno vai ser mais seco ainda do que aqui. Então vai chover bem menos no período de estiagem. E a gente chega nessa região alaranjada do mapa aqui e aqui, que está ao redor dessa zona tropical seca, que nós vamos chamar de semiárido. A palavra árido significa seco, quer dizer então que é um lugar que chove muito pouco ou simplesmente não chove. Tá? Se é semiárido, quer dizer que é quase árido, é quase uma região quase totalmente seca. Então aqui você vai ter uma área semiárida muito parecida, por exemplo, com o clima do sertão do Nordeste, da Caatinga. Tá? Por fim, e aí você vai ter em seguida, nessa região mais clara, o que a gente chama de clima árido, que é essa aqui. O clima árido quer dizer que ele é totalmente seco, praticamente não chove aqui. Não, pode até cair uma garoinha assim de alguns segundos, alguns minutos, mas ela vai ser muito rápida e com uma pluviosidade muito baixa. O que vai prevalecer aqui é o clima seco, não vai chover. Tá? E nessas regiões você tem essa grande região árida no norte, que é o continente africano, e você vai ter uma outra região árida mais a sudoeste, aqui, nesta região. E para fechar você tem aqui ó, essa cor lilás no litoral norte africano, o que nós chamamos de clima mediterrâneo, que ele vai se repetir nessa pequena faixa no extremo sul. O clima mediterrâneo ele vai ter esse nome porque ele está no litoral do mar Mediterrâneo, que é esse aqui, que separa a África, a Europa e a Ásia, o Oriente Médio.
Toda essa região do sul da Europa e essa região mais ao leste da Ásia, que é banhada pelo mar Mediterrâneo junto com o norte da África, ela vai ter esse mesmo clima, que é o clima mediterrâneo. Qual que é a característica? O clima mediterrâneo ele tem uma diferença em relação aos demais climas do mundo. Por quê? Na maioria dos climas, de outros tipos climáticos, você tem um verão chuvoso e um inverno mais seco. Aqui é o contrário. Você vai ter um inverno chuvoso e um verão seco. É o único tipo climático que você vai ter essa diferença. Tá? Além disso, devido a você ter essa característica, aqui você vai ter uma região que, apesar de estar na região subtropical, como nós vemos no mapa, é uma região onde você não vai ter um inverno tão rigoroso assim. O inverno aqui ele não é tão rigoroso a ponto de cair neve, por exemplo. Pode cair neve aqui? Até pode em algumas regiões, mas só que isso é mais raro acontecer. Então isso aqui são os tipos climáticos da África. Só para lembrar uma coisa, estudar o clima é muito importante, porque o clima ele vai determinar os tipos de fauna e flora que um lugar vai ter. Por que eu falo isso? A flora, para quem não sabe, seria as plantas, e a fauna, os animais. As plantas elas crescem conforme o clima do lugar. Existem plantas adaptadas ao clima mais quente e seco, outras adaptadas ao clima mais quente e úmido, outras adaptadas ao clima mais frio e seco e outras ao clima mais frio e úmido. Tá? Então, dependendo do tipo climático, você vai ter um tipo de planta. E tendo um tipo de flora, que são as plantas, você também vai ter um tipo de fauna, porque determinados animais que sobrevivem num clima quente e úmido não vão conseguir, por exemplo, sobreviver num clima árido, e assim sucessivamente. Então, o clima vai determinar, por exemplo, os domínios naturais de um determinado lugar. Então, agora mudando de assunto, falando dos domínios naturais, fazendo uma comparação entre o mapa climático com o mapa dos domínios naturais, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Nesta região que eu falei que predomina o clima equatorial, que é extremamente chuvoso, você vai ter o quê? A floresta equatorial africana, que é semelhante à nossa floresta equatorial brasileira, que é a Amazônia, com grande biodiversidade. Ao redor dela, que você vai ter o clima tropical úmido, você vai ter o quê? Uma floresta tropical aqui, como a nossa, que nós temos no Brasil, chamada de Mata Atlântica, aqui no Sudeste. Aí nessa região que foi chamada de tropical seco, você vai ter essa área grande, área amarela, clara, nós vamos chamar de savanas, que aqui no Brasil nós temos chamado cerrado, por exemplo. E nessa região, onde você tem o clima semiárido, nós vamos chamar de estepes. Tá? Uma dica para vocês entenderem melhor esses domínios naturais é assim. Você vai ter a área de floresta, que é onde você vai ter predomínio de árvores. Muita árvore uma em cima da outra. Depois o extremo da floresta ela vai se caracterizar por ter muita árvore e por ser uma região onde chove bastante, mesmo em climas mais frios. Por outro lado, você vai ter a área de desertos, por exemplo, que é essa área mais alaranjada do mapa, onde você vai ter como característica o clima seco. Praticamente não vai chover. Então o que acontece? Esses são os extremos, a floresta e o deserto. Entre eles você vai ter um domínio natural que é a savana, que é intermediário dos dois. Tá? Então, sempre um local onde tem deserto, por exemplo, antes do deserto vai ser antecedido por uma estepe, como nós temos aqui. E antes de vir a floresta equatorial tropical, você vai ter a savana, que é o que a gente tem aqui em amarelo, por exemplo. Então, sempre que vocês virem em qualquer lugar do mundo que tem deserto, saibam que ao redor desse deserto vai ter uma estepe. E sempre que vocês virem um lugar que tem floresta tropical equatorial, ao redor dela você vai ter uma savana. Tudo bem? Aqui você tem no extremo norte do continente africano e um pouquinho aqui no extremo sul, aquilo que a gente chama de vegetação mediterrânea, que tem a ver com o clima mediterrâneo que eu expliquei para vocês. Tá? Então aqui você vai ter uma vegetação adaptada ao clima mediterrâneo. E por fim, nesses pontos mais escuros do mapa, você vai ter o que a gente chama de vegetação de montanha, que é aquela que vai ocorrer em grandes elevações do relevo. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais desses domínios naturais para vocês entenderem. Então, indo para cá, vou pegar essa área aqui da floresta equatorial, tá? Que é a área verde. E aqui você tem uma foto da floresta equatorial do Congo. Toda essa região central da África
é a região de um país chamado Congo. E você tem um rio muito importante chamado Rio Congo. Aqui você vai ter um exemplo de uma foto de uma floresta equatorial. Se você pegar essa foto e comparar com a floresta amazônica, você vai ver que é muito parecido, tá? Essa região verde toda que você está vendo no mapa são as copas das árvores, tá? As copas das árvores seria aquela parte de cima onde tem os galhos, as pontas dos galhos, onde você tem um monte de folhas. Aí a quantidade de folhas é tão grande que uma copa de uma árvore gruda com a outra. E aí você vindo de cima, parece um contínuo de folhas aqui. Aqui você está vendo uma paisagem com milhares ou até mesmo milhões de árvores espalhadas por aqui. Essas árvores vão fazer uma grandes sombras abaixo delas, porque elas são muito altas, algumas chegam a ter mais de 40 metros de altura. Tá? E é uma região que chove muito, tá? Então você vai ter essa característica de muitos rios nessa região. Bem? E também vai ser o quê? A região que tem mais biodiversidade do mundo. As regiões equatoriais são as regiões que têm mais biodiversidade do mundo. Tá? Então daí a importância ecológica desses meios. A floresta tropical, eu não vou mostrar para vocês, mas ela é muito parecida, se você ver de cima assim, uma foto vista do ar, com a floresta equatorial. Ela vai ser totalmente coberta pela copa das árvores. Tá? Então é muito parecido as duas fotos. O que vai diferenciar é que você vai concentrar chuvas no clima tropical no verão, enquanto que no equatorial as chuvas vão ocorrer no ano inteiro. Tá legal? O próximo tipo de domínio natural é essa região amarela, que a gente chama de savanas. Qual que é a diferença da savana para a floresta? Você vai ter árvores na savana, como na floresta, mas a diferença é que você vai ter um espaço entre elas que vai ser dominado pela vegetação herbácea e arbustiva. Quando eu falo de vegetação herbácea, eu estou falando dessa área toda amarelada, onde você vai ter uma vegetação do tipo rasteira, gramínea, tá? Típica para o pasto. Aqui você tem, por exemplo, um monte de animais, zebras, por exemplo, esses animaizinhos aqui que estão comendo esse capim. Então aqui você vai ter uma vegetação herbácea, que é o tipo de gramínea. Além disso, você vai ter alguns arbustos, como essas regiões aqui. Ó. Isso aqui é um arbusto. Tá? E poucas árvores. E as poucas árvores que você vai ter, elas vão ficar um espaço grande entre elas. Ó. Se fosse uma floresta, você ia ter mais duas árvores e as copas iam estar grudadas. Percebe que as copas não estão grudadas. Então isso aqui é uma característica das savanas, aqui da África. Tudo bem? Um outro tipo de savana que nós vamos encontrar no continente africano é a estepe, que eu falei para vocês, que é esta região aqui, marrom do mapa, que vai anteceder os desertos. A estepe é um tipo de savana, porém de um clima mais seco, ou seja, clima semiárido. E aqui você vai ter o que? Você já não vai ver árvores, percebam aqui nessa paisagem, você só vai ver a vegetação rasteira, ou seja, herbácea, né, gramíneas, gramas, e arbustos, como esse aqui que estou mostrando aqui. Então aqui você já tem o que é uma mudança na paisagem natural, e isso já está ficando próximo de um clima mais seco. Por isso que aqui no estepe nós vamos ter um clima semiárido, ou seja, quase seco, que é o clima desértico. E ele vai anteceder o que a gente chama de deserto, que é esse aqui, ó, aqui e essa região laranja aqui. Isso aqui, por exemplo, é o deserto do Saara, que engloba toda esta região de clima árido, praticamente não chove nessa região, é um lugar muito seco. E aqui é tão seco, tão árido, que praticamente você não vai ver vegetação, só areia. Então poucas espécies de animais, como por exemplo os camelos, conseguem sobreviver nesse ambiente, que é um ambiente muito inóspito, muito difícil para a vida. Tá? Aqui você vai ter o que a gente chama de vegetação mediterrânea, que eu falei para vocês, ó, no extremo norte do continente, onde tem o mar Mediterrâneo, e um pedacinho do extremo sul. A vegetação mediterrânea ela vai ter como característica o predomínio de vegetação herbácea e um pouco de arbustiva. Tá? E aqui, por exemplo, você vai ter um solo e um tipo climático muito interessante para você cultivar alguns cultivos que nós chamamos de cultivos mediterrâneos, como a oliva, por exemplo. Então, por exemplo, a oliveira, é o que você utiliza para fazer o azeite de oliva. Tá? Então, você vai ter esse tipo de produto que é produzido aqui. Então, ele vai ser produzido toda essa extensão do norte da África, no sul da Europa. E
das regiões litorâneas do Oriente Médio banhadas pelo mar Mediterrâneo. Isso é uma característica da vegetação mediterrânea e do clima mediterrâneo. Bem, um outro domínio natural que nós temos, a gente chama de vegetação de montanha, tá? Que é essas partes que eu mostrei para vocês, alguns pontinhos no mapa. Aqui você tem um desenho da montanha, que vai aqui de 0, aí você tem as faixas 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, indo para cima, para a atmosfera, até 8000 metros. O que vai acontecer? Conforme você vai subindo a altitude, você vai esfriando a temperatura do lugar, ou seja, vai ficando cada vez mais frio. E como eu expliquei lá atrás, para você ter mais biodiversidade é preciso ter o quê? Calor e umidade. Então nas partes mais baixas da montanha é onde você vai ter o quê? Mais biodiversidade, vai ser mais quente, mais úmido. Então você vai ter o quê? Pode ter floresta tipo tropical, por exemplo. Chegando entre 1000 e 2000 metros, você já começa a ter outro tipo de floresta, uma floresta temperada, por exemplo, de clima temperado. De 1000 a 3000 metros você começa a ter área de savanas, por exemplo, já de um período frio que a gente chama de pradarias. E aí conforme você vai aumentando a altitude, perceba que as árvores vão desaparecendo e vai ficando o quê? Vegetação rasteira, que é herbácea. Até que quando você chega a uma certa altitude, você não tem mais nenhuma vegetação, você só vai ter a rocha e devido ao clima estar muito frio, geleiras. Então em locais onde o clima onde a montanha é muito elevada, as partes mais altas da montanha geralmente você não tem vegetação, você só tem rocha. E muitas vezes você tem rocha coberta por neve. Isso a gente chama de vegetação de montanha, que a gente vai ter esses pontos escuros aqui espalhados pelo leste da África. Tudo bem? E para encerrar esse assunto de aspectos naturais, vamos falar um pouquinho dos rios. Eu não vou falar de todos os rios africanos, vou falar do rio mais famoso, que é o rio Nilo. Ele é um rio rico, perene. O que quer dizer perene? Perene quer dizer que ele é constante, que ele não seca. Um rio que seca em certos períodos a gente chama de intermitente. Nesse caso do rio Nilo, ele vai ser perene. Ele vai nascer aqui, no Lago Vitória, e vai desembocar no Mar Mediterrâneo. Perdão. O rio Nilo ele vai possuir 6.600 km de extensão, tá? E ele vai ter a sua cabeceira, a palavra cabeceira quer dizer onde ele nasce, que é o Lago Vitória, que é esse aqui, é um lago. Lago é água parada com terra ao redor, aqui, continente. E ele vai ter a sua desembocadura, ou seja, ele vai terminar no Mar Mediterrâneo, que é aqui, o Mar Mediterrâneo. Com a foz em delta. Foz e desembocadura são a mesma coisa, ou seja, onde termina o rio. E se eu falo que ele termina em foz em delta, quer dizer que ele vai fazer esse delta aqui, vai fazer como se fosse um triângulo, que a gente chama de delta. Ele vai ter vários canais que vão levar a sua água até o mar, no caso o Mar Mediterrâneo. Qual que é a importância do rio Nilo? As cheias do rio Nilo, ou seja, ele tem períodos que chove muito, então a vazão, que é a velocidade da água percorrendo, é muito alta. Então quando você tem períodos de cheia, ele vai inundar ao redor do rio, que são as margens, e com isso vai trazer humus fertilizando o solo, tornando férteis para a agricultura. Tá? Então foi assim por conta do rio Nilo que foi possível surgir a civilização egípcia lá atrás na antiguidade e outras civilizações mais ao sul da África. Hoje o rio Nilo ele é usado principalmente para a irrigação dessas áreas desérticas do Saara e também para a produção de energia elétrica. Você tem algumas usinas hidrelétricas que represam a água do rio. Só que você vai ter um problema ambiental. Por exemplo, a barragem de Assuã, que fica aqui no Egito, ela é usada para produzir energia elétrica. Ela vai fazer com que você altere os regimes de cheia do rio Nilo, o que vai atrapalhar, por exemplo, a produção agrícola nessa região, porque elas vão depender das cheias do rio Nilo para fertilizar o solo. Então você está modificando a natureza de funcionamento do rio. Então isso vai comprometer a agricultura local. Tá? Outra curiosidade do Nilo, é que ele passa aqui no deserto do Saara, ou seja, um lugar extremamente seco, e ele é um rio perene. Regiões desérticas geralmente não tem rio. Tá? E se tiver rio, ele é um rio intermitente, que vai secar em períodos de estiagem. No caso do rio Nilo, ele não seca, passa no deserto, porque ele é perene.
Por que ele não seca? Porque ele nasce na região do Lago Vitória, que é um clima equatorial, onde chove muito. Então a água da chuva daqui vai percorrer toda essa região e que não vai permitir que o Nilo seque. Então imaginem que a quantidade de chuva aqui é enorme, de água, perdão, é muito grande, para fazer com que um rio que percorre 6.000 quilômetros não seque. Então essa é uma característica do rio Nilo, que é um dos rios de maior extensão e mais importantes do mundo. Tudo bem? Então aqui você tem agora a bibliografia da aula, tá? E agora a gente chega no fim da aula. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês para a próxima videoaula.